que, por trabalharem muito na igreja, acham que não precisam dar o dízimo, pensando que o seu trabalho substitui o dízimo. Outras, por darem o dízimo, acham que não precisam mais trabalhar, pensando terem feito a sua parte no trabalho. Nenhuma dessas duas posições está correta. Deus quer de nós tanto o nosso trabalho quanto a nossa contribuição com os nossos dízimos e as nossas ofertas, para que o trabalho de Deus se desenvolva e possa crescer. O serviço e a contribuição são duas coisas distintas para a igreja. E ela precisa do nosso serviço para desenvolver-se, não é? E do dinheiro para pagar aquilo que não é possível fazermos. Tem coisas que nós não podemos fazer, mas podemos contribuir para que seja feito. Por exemplo, um trabalho de eletricista. Se você não é eletricista, você pode contribuir para pagar um profissional da área para fazer o trabalho. E assim por diante. Queridos, não podemos trocar o nosso dízimo, não é? Por nossas ofertas. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Tem pessoas que dizem: eu não dou dízimo porque eu contribuo com boas ofertas. Eu até concordo que uma pessoa possa substituir o dízimo pela oferta, desde que a oferta seja maior do que o dízimo. Aí eu não vejo nenhum problema. Por quê? Porque se a oferta superar o valor do dízimo de forma que sobre alguma parte como oferta, aí tudo bem. Mas se a pessoa contribui com valor igual ou menor que o dízimo, aí eu acho que tem problema. Amém? Vamos voltar ao texto de Malaquias 3:8. Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Queridos, podemos perceber neste texto que Deus pede ao seu povo dízimos e ofertas. Não só dízimo e nem só oferta. É os dois, dízimos e ofertas. Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Porque ambos, tanto os dízimos como as ofertas, são importantes para a manutenção da sua igreja. Os crentes que contribuem com os dízimos e com as ofertas demonstram a sua fé e a sua responsabilidade no trato com as coisas de Deus. Embora seja um mandamento de Deus para os seus filhos, o dízimo é, acima de tudo, um ato de fé. Sabe por quê, irmãos? Eu sei que não é fácil para uma pessoa que ganha um salário mínimo chegar no final do mês, saber que o salário mínimo hoje é R$788, e chega no fim do mês, ela foi lá e por alguma razão, às vezes até por uma doença, ela extrapolou, estourou o orçamento e agora ela tem R$1.000 para pagar. E daí? Só que 10% dos 788 não é teu, sabe? É de Deus. A 10ª parte é dele. Na verdade, os 788 não é dele. Você só administra. Só que é um negócio, sabe? Aquele camarada lá que é dono de tudo, sabe? Que tem tudo, foi ele que criou tudo. A palavra diz que Deus criou tudo que existe, então tudo é dele, inclusive o dinheiro que eu ganho, que na verdade eu não ganho, foi ele que colocou na minha mão para administrar. E esse camarada, ele é tão bom de negócio que ele diz: olha, pega tudo isso aqui e administra, negocia, você tem liberdade para fazer o que você quiser, só que tem um detalhe: 10% é meu, é a minha parte nesta sociedade. E aí, se eu usar esses 10%, eu estou roubando o meu sócio. E aí, se eu roubar o meu sócio, como é que vai ficar o nosso negócio? Eu vou perder a confiança. E aí, o meu sócio pode tomar tudo. E ele tem direito, porque eu estou sendo infiel.
Entenderam? É simples, queridos. É simples. Como diz, né, o Didi, é só botar a caixola para funcionar, que a gente vai entender. Amém? Mesmo sendo uma obrigação, não é este o sentimento de obrigação que me leva a contribuir com o meu dízimo e com minhas ofertas. Tudo que eu faço na igreja é como um ato de fé, como responsabilidade e gratidão por tudo o que Ele, Deus, tem me dado. Amém? Queridos, religião é coisa do coração, é fé, produto de uma vida colocada nas mãos de Deus. Está em Isaías capítulo 11, versículo 16. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Isaías capítulo 11, versículo 16. Queridos, neste texto, o profeta Isaías, ele fala ao povo, inspirado por Deus, revelando algo que ainda existe até hoje nas igrejas. Muitos até fazem boas ofertas e até se intitulam mantenedores da igreja, enquanto que seus corações estão cheios de maldade e não contribuem com o verdadeiro espírito da contribuição. É a fé em Deus, o nosso Pai, bondoso e amoroso, dono de todas as coisas, que é, por sua vez, o Senhor da igreja e principalmente o Senhor das nossas vidas. É isto que deve nos levar a ser contribuinte com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. A fé é que deve nos levar a reconhecer o valor da igreja. Quem tem fé e entende que a igreja é o novo povo de Deus, dirigido por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, e que tem a missão de libertar aqueles que estão oprimidos pelo diabo e sofrendo toda a sorte de dores. Quem tem fé não olha para a igreja como se ela fosse uma organização qualquer. Quem tem fé entende que a igreja é uma comunidade formada por filhos de Deus, em luta constante contra todas as hostes do inferno. Em Mateus 16, 18, encontramos algo sobre este assunto. É 6,18, né? E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na tradução que está ali, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Neste texto, este texto tem sido motivo de muita discussão. Muitos acham que a pedra a que Jesus se refere e sobre a qual ele edificaria sua igreja seria o próprio Pedro. Assim, ele teria sido o primeiro papa da igreja cristã. Outros afirmam que a pedra não é Pedro, e sim a afirmação que Pedro fez, contida no versículo anterior, que diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sendo assim, a pedra seria o próprio Jesus Cristo. Há também quem afirme que a pedra seria o próprio Pedro, mas que a autoridade apostólica não estaria somente sobre ele. Ele seria a pedra apenas como
como representante dos demais apóstolos. Dessa maneira, a pedra e a comunidade apostólica, que pela sua posição de liderança comandaria as ações da igreja. Bem, eu também tenho a minha opinião e o meu pensamento sobre este assunto. Mas, para mim, não é importante discutir quem é a pedra. Se Pedro, se Jesus, se a palavra, se os apóstolos. Não. Para mim, queridos, o importante é levarmos em consideração desta palavra, deste texto. O que nós precisamos levar em consideração, queridos, é que as portas do inferno não poderão vencê-la jamais. Amém? O importante é que a igreja está em constante combate contra as portas do inferno. Embora o diabo e seus anjos estejam investindo a todo momento contra os filhos de Deus, na tentativa de tragá-los, a única solução para a derrota das portas do inferno é a ação da igreja de Jesus Cristo. E essa igreja não poderá agir se não tiver os recursos suficientes e se os seus membros não contribuírem com os seus dízimos e as suas ofertas. Quando entregamos o nosso dízimo e as nossas ofertas para a igreja, estamos dando um golpe poderoso nas portas do inferno. Satanás e seus anjos gemem a cada contribuição dos filhos de Deus, porque eles sabem que isso significa a sua derrota. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você, administrando o seu dízimo e as suas ofertas, você é capaz de combater as portas do inferno? Eu acredito que não. E para finalizar, eu quero falar um pouco sobre a ajuda aos pobres. Queridos, é muito comum ouvirmos pessoas dizerem que o verdadeiro trabalho da igreja deveria ser a ajuda aos pobres. E afirmam que o dinheiro que a igreja arrecada deveria ser empregado em asilos, em creches, não é? Em orfanatos e na compra de mantimentos para pessoas necessitadas. E aí eu pergunto, seria isso correto? Foi isso que Jesus ordenou a igreja fazer? É isso que significa evangelizar? É claro que tudo isso, né, é extremamente importante e também é obrigação da igreja, mas este é um trabalho secundário na tarefa da igreja em evangelizar o mundo. Para fazer essas coisas, a igreja tem que em primeiro lugar, ela tem que existir. E não tem como existir igreja sem dinheiro, sem contribuição. Tem? Não, não tem. É exatamente por esta razão que, em primeiro lugar, o trabalho da igreja é transformar as pessoas, salvando-as e libertando-as do poder de Satanás. Depois, estas pessoas é que irão colaborar para um trabalho mais amplo no atendimento aos necessitados. Amados, vocês que constituem a segunda igreja batista em Umuarama, vocês querem que esta igreja cresça? Vocês querem que esta igreja seja uma referência nesta cidade? Então, contribuam com o objetivo de transformar as vidas das pessoas, para que elas sejam, em primeiro lugar, salvas
e liberta das garras de Satanás. Depois que essas pessoas forem salvas e libertas das garras de Satanás, elas é que irão colaborar com vocês para um trabalho amplo de atendimento aos necessitados e, consequentemente, com a transformação, na salvação e na libertação de mais pessoas que, por sua vez, irão multiplicar-se e também multiplicar os resultados do trabalho da igreja. E concluindo, muitas vezes até pensamos em construir asilos, orfanatos, creches e outras instituições de caridade. Mas quando nós olhamos à nossa volta e vemos o diabo dominar cada vez mais as pessoas, causando-lhes todo tipo de males, percebemos que o dinheiro que gastaríamos em tais organizações, ou seja, creches, asilos, orfanatos, seria muito mais bem empregado na salvação e na transformação dessas pessoas. Porém, uma coisa de extrema importância que nós precisamos levar em consideração: se a igreja tivesse uma arrecadação que lhe permitisse a atender estes dois lados, né, de evangelizar e também de fazer trabalho social, seria muito bom, seria de extrema importância, seria de grande relevância. É claro que se isso não é possível, então vamos priorizar a evangelização, a libertação e a transformação das almas. E tudo isso será possível quando nós, os membros da igreja, nos conscientizarmos do significado e da importância da igreja e da sua missão. Se o dízimo é um dos elementos de sustento da igreja de Cristo, então aquele que tem amor a Deus e ao próximo tem o maior prazer e faz todo o esforço possível para contribuir no sentido de que a igreja cumpra a sua missão. Você é um dizimista fiel? Você é um ofertante fiel? Então tenha certeza absoluta que você está combatendo as portas do inferno. Amém? Que Deus nos abençoe. Deus continue a usá-lo e a palavra lembrando, gente, nós vamos entregar. E nós vamos cantar este hino que é 295 do nosso canto cristão. Mas antes eu quero dizer para você que Deus usou o irmão para falar é bíblico, está na palavra. Se você colocar em prática isso, você vai ver o que Deus vai fazer. Se você sentar comigo e perguntar: pastor, o senhor é dizimista? Desde que me entreguei a Cristo, sou dizimista. O primeiro dízimo que Deus quer não é a parte financeira. O primeiro dízimo é a sua vida. A sua vida para o serviço do mestre. As reuniões de oração, a participação, de testemunhar, convidar as pessoas, evangelizar. E depois vem a área financeira. Para que vocês possam, por exemplo, a igreja, quando ela não tem um pastor de tempo integral, vocês já passaram a dificuldade, é difícil. Como é que esse pastor vai trabalhar secularmente? Como é que ele vai dar assistência às ovelhas? Durante o tempo que eu estou aqui, já completou 10 meses. Quantas pessoas nós damos assistência por ter tempo integral? Por quê? Irmãos, contribuindo. Você que ainda não conseguiu fazer essa parte, faça. Essa é para o Senhor. Senhor, eu quero ser fiel, eu quero ser pequena testemunhozinho, dizer para os irmãos: uma vez na minha vida eu deixei de entregar o dízimo. Aquele mês foi uma destruição total. Eu disse: nunca mais eu tive que não é meu.
O que é meu, é para administrar, como disse o irmão. Agora aquilo que é para a obra, para entregar. E o Senhor multiplicou e multiplica. Faça o que Deus quer de você e você vai ver